Então, gostaria de começar hoje, antes de anunciar novamente o tema, rezar com vocês um minutinho, pedindo que a Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Maria, esteja conosco. Você pode me acompanhar nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi também ao nosso Pai que esteja conosco, que mande sobre nós o Espírito Santo, tanto para mim que vou falar, para você que vai ouvir. Ele que nos assiste, Ele que ilumina nosso coração, e Ele que dá sentido às palavras ainda maior daquelas que nós pronunciamos, né? Ele que está conosco, que nos ajuda. Que o Pai abençoe esta noite também o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo, então, deixe esse nosso encontro com bastante frutos, né, com bastante iluminando nossos corações. Bom, como eu disse no meu convite de hoje à tarde, na mensagem que eu deixei, eu tenho certeza que um dos maiores problemas da nossa vida é falar. E tenho certeza absoluta que nas nossas relações, né, na comunidade, na própria família, relacionamento marido-mulher, pais e filhos, amigos, parentes, a questão da fala, a questão de falar, né, é muito importante, muito, muito importante. Sabemos todos que nós carregamos, né, às vezes, historinhas meio complicadas, problemas de vida, problemas de relações, problemas de ligados à família, aos parentes, por causa de uma fala, de uma outra. Enfim, é realmente algo importante na nossa vida. Não só, né, como já sublinhei, né, de primeiro interesse, as questões que podem ser negativas, que podem trazer problemas na nossa vida, mas também muita solução, né? Muitas coisas boas também vêm da nossa palavra, de palavras que pronunciamos, que ouvimos. O falar, né, pode ser uma riqueza imensa na nossa vida. Então, é um grande dom de Deus. Por isso que a gente quer falar, né? Quer falar do falar, quer falar, né, da nossa maneira de nos comunicar. Primeiramente, dizendo que, assim, no meu ponto de vista, não é meu, né, mas é ponto de vista realmente de uma antropologia cristã. Eu acho que a nossa imagem e semelhança de Deus que nós temos se manifesta muito na questão da fala. Muito, né? Eu sei que tem muitas pessoas que adquiriram com seu cachorrinho, com seu gato, um relacionamento que tem hora que parece só falta eles mesmos pronunciar a palavra. Quanta gente me fala, né? Não, mas ele me entende. A gente, se eu entendo, pelo olhar, eu vejo que o meu cachorrinho, né? Cachorros até mais que gatos, né? Tem mais esse relacionamento tão rico, né, com as pessoas, mas eu sempre digo, tudo bem, lógico que tem um afeto, tem uma interação, e que o animal tem uma resposta muitas vezes fantástica, que nos surpreende, né? Mas eu, brincando, às vezes falo, então pergunta para o teu cachorro em quem que ele vai votar, o que ele acha das próximas eleições, ou pergunta qual time de futebol que ele torce. Brincando, né? Claramente brincando, porque
O animal não tem esse dom que nós temos, né, de trazer para fora de nós o nosso interior com a palavra. Então, eu acho que isso nos semelha muito a Deus. É só lembrar o início da Bíblia. É só lembrar aquele conto maravilhoso sobre a criação, onde a criação é quase contada como se fosse, né, uma poesia ou um texto marcado por uma frase que se repete muito. E Deus disse, e como ele dizia, seja a luz era. Como disse, seja o mar era. Então, Deus cria com a sua palavra. Sabemos que a palavra, o verbo divino, o próprio Cristo, que depois veio se tornar Jesus de Nazaré no meio de nós, né? Mas então, Deus cria com a sua palavra. Deus opera, né? E faz o grande ato da criação falando. E nós também falamos. E nós não temos o poder de criar do nada, mas com certeza também nossa palavra tem bastante poder. Tem bastante poder. Então, essa podia ser a primeira reflexão. A segunda, já queria também dar aqui uma dica de alguém muito importante para nós, que é o próprio Jesus, né? E Jesus, se vocês tiverem uma Bíblia em casa, né, hoje eu não tenho como colocar textos na tela, né? Primeiro, não sei fazer, mas também precisaria outro tipo de equipamento. Então, se vocês tiverem santa paciência de pegar a Bíblia na mão, né? Para quem consegue acessar de uma maneira até um pouco mais rápida, mas enfim. Acho que um versículo importante no início dessa fala sobre a nossa palavra, sobre o que significa o poder, o dom de falar, acho que a gente pode ler Mateus, o Evangelho de Mateus. Então, terminou o Antigo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, né, é o Evangelho de Mateus. Então, vocês podem chegar nessa página, pegar o capítulo 12, e na segunda parte do versículo 34, que chamamos de 34b, então você pode ver essa palavra. Pode marcar um papelzinho, esse, né, MT de Mateus 34, 12, capítulo 12, versículo 34. Quem sabe depois vocês dão uma olhada. Mas esse versículo fala assim, a boca fala, é Jesus que está falando, né? Ele diz, ensina para os seus discípulos, então hoje para mim, para você, para nós, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a boca, a língua, nossos instrumentos, os dentes também ajudam para a pronúncia das nossas palavras, são meros instrumentos. A nossa palavra vem do coração, vem daquilo que estamos vivendo dentro de nós. Então, se uma pessoa está cheia de gratidão no seu coração, está cheia de amor por aquela pessoa que está na sua frente, que palavras vão sair? Palavras de amor, de gratidão. Mas também, se o meu coração está cheio de quê? Está cheio de raiva, de ressentimento, o que eu vou falar? Eu vou expressar isso nas minhas palavras, né? Então, Jesus está dizendo para nós que a palavra é a expressão do nosso ser. Né? Tem aquele ditado popular, que eu comento várias vezes, e pode de fato acontecer. Ah, padre, mas só foi de boca para fora. Como eu disse aquele dia, né, que alguém me remarcou, é de boca para fora, mas entrou dentro do coração do outro. Machucou, feriu. Né? Então, esse versículo de Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio, já nos mostra como é importante a gente não simplesmente falar de uma maneira instintiva, mas a gente entender que a palavra é um instrumento daquilo que eu sou.
e disso a gente vamos falar durante essa espiritualidade, né? Mas só para dar já um toque inicial, se eu estou cheio de raiva, estou cheio de ressentimento, não é hora de falar. Não é hora de falar com ninguém. Talvez possa falar no espelho comigo mesmo, para me acalmar, para tentar analisar o que me aconteceu. Né? Mas não é hora de falar. Não é hora de falar. Às vezes não é. Pode ser também algo, vamos dizer, que não tem nada a ver com os outros, tipo assim, eu estou muito abatido, eu estou muito triste, eu estou muito desanimado comigo, com as coisas. Aí eu vou expressar isso na palavra. Será que isso ajuda alguém? Eu jogar isso fora de mim? Mas padre, para mim é uma pessoa importante, é um irmão importante, eu preciso falar, bom, ótimo. Então, se for uma partilha de coração para coração, mesmo o momento triste e difícil, se pode partilhar. Mas você já viu que, no exemplo que eu estou fazendo, já teve um discernimento. Né? Isto é, com quem que eu estou falando? Estou falando realmente com aquela pessoa que conhece minha vida, minha alma, que vai me ajudar. Ou pelo menos vai ser bom para mim poder falar. Mas, enfim, se a boca fala daquilo que o coração está cheio, então a gente tem que se ligar bastante, né, com isso, para entender a hora de falar, o momento de falar, para a gente poder ver isso, né, com mais cuidado, com mais atenção. Vou repetir isso também, acho na parte final, mas me deu vontade de falar agora também. Quantos de nós já se arrependeram de coisas faladas? Muitos. Eu várias vezes, né? Bem menos das vezes que ficamos calados. Também pode ficar também se eu tivesse falado, mas bem raro, né? O que é muito mais comum se arrepender do que falamos, né? Para alegrar o momento. E eu lembrei de um fato que não é nada grave, mas é uma coisa até simpática, mas realmente eu paguei um mico gigantesco, porque uma vez eu vi essa moça de, sei lá, 50, 55 anos, senhora que vinha na missa, a igreja, a missa era ainda no salão da igreja, com as cadeiras. Eu vi ela acomodando essa pessoa idosa, com dificuldade de movimento, se segurando, e ela ajudando ele até que colocou sentado, certinho, bonitinho, ficou do lado dele, né? Aí eu passei assim, né? Porque é aquela coisa de padre que não aprende que tem hora que tem que ficar quieto. Aí eu fui falando, nossa, mas que coisa boa, trouxemos papai para a missa hoje. E ela, não, padre, é meu marido. E o buraco que eu precisei fazer, que queria fazer para me esconder, né? Então, às vezes, o silêncio é melhor da fala, mas eu estava falando, né? Às vezes, o silêncio é melhor da fala. Essa é uma das falas que eu me arrependi. Acho que a mulher não se ofendeu, entendeu? Enfim, mas é isso mesmo, né? Então, gente, falar. Tem uma outra expressão de Jesus, um pouco difícil de entender, que sempre na tradição da igreja nossa, católica, cristã, interpretamos de uma certa maneira, né? Que é que o falar de vocês, o sim seja sim, não seja não, que parece indicar assim, uma questão de autenticidade e também de não, muitas palavras, não dar muitas voltas, né? Então, mas sempre foi dado esse versículo de Jesus, para quem quiser buscar depois no Evangelho, é sempre Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Mateus, anota aí, capítulo 5, versículo 37. O momento que Jesus está dando várias orientações a todos os seus discípulos, e ele fala isso, né? Então, parece mesmo dizendo para nós, olha, o sim seja sim, o não seja não, isto é, seja autêntico, né? E aí, então, queria dizer, né, terminar essa introdução, antes de ver um pouco de conteúdo, dizendo que é realmente importante a questão da fala, da comunicação. É fundamental na nossa vida, né? Determina muitas coisas importantes. Portanto, tanto do lado bom como do lado negativo. A palavra é a expressão do nosso ser. Vamos ser
ter certeza que palavra pode construir, ela pode destruir também. Pode construir relação e pode destruir relação. Pode construir família e pode destruir família. Pode construir comunidade e destruir comunidade. A palavra também, ela pode salvar, como pode condenar. Uma palavra pode salvar uma situação, como pode condenar aquela situação e não ter mais volta. Pode salvar pessoas, uma palavra de acolhida, de misericórdia, de compreensão, como pode condenar, uma palavra de juízo, de acusação. E assim também acho muito importante, né, pensar como a palavra ela pode ser algo que levanta, né? Que levanta uma pessoa ou que joga para baixo. Então, há sempre uma escolha, há sempre uma possibilidade. O que não podemos pensar é que palavra não tenha valor, não tenha força, não tenha significado. Tanto a palavra boa como aquela que boa não é, ela pode pesar muito na vida de uma pessoa. Quando a gente lembra de histórias que nos contaram, de momentos difíceis, de alguém que contou a sua infância, a sua juventude, às vezes dificuldade com o pai, com a mãe, é sempre marcada por frases terríveis. Essas histórias difíceis, sempre a pessoa, claro, recorda de, meu pai fez isso, fez aquilo, mas mesmo poucos dias atrás, uma pessoa me contava a sua história, marcada profundamente por algumas palavras do pai e da mãe. Marcada profundamente, quando digo profundamente, que 40 anos depois a ferida não está ainda curada. A ferida ainda solta sangue. Um sangue afetivo, de dor, né, de não se valorizar por algo que alguém falou para nós. Então, essa introdução só para dizer que todo mundo sabe o que estou dizendo, mas só para reunir um pouco de conceitos básicos, para saber que esta noite falamos de algo muito importante, principalmente algo que está no nosso alcance, está na nossa possibilidade de ser usada da maneira melhor. Então, eu acredito que hoje mesmo, se nessa fala a gente percebe alguma coisa, amanhã, você pode ser outra pessoa. Você já pode, esta noite, né, se tiver alguma luz, alguma intuição, você já pode decidir. Né? Não é uma coisa tão difícil de fazer. Bom, claramente, queria só dar agora, fechando nessa parte, vamos chamá-la de introdução. Né? Essa parte introdutiva dizendo que, claro, a palavra é ligada bastante à mentira, mas eu hoje não quero falar disso. Eu quero falar do uso da palavra, do como é importante isso, de como a gente pode evitar erros na palavra, pecados, perigos, coisas assim, de arruinar nossa vida em lugar de ajudar. Não quero falar da mentira, só dizer assim um conceito, quem sabe um dia vamos trabalhar uma noite sobre isso, porque não é dizer mentiras a coisa pior. É claro que a gente muitas vezes mente por N situação, mas não é as mentiras. O problema é a mentira. O problema é que quem mente de uma maneira profunda, sistematicamente, para si mesmo. E a pessoa que mente dessa maneira, ele tenta criar uma realidade que não existe. E a mentira vai criando essa nova realidade e a pessoa passa a acreditar naquilo. Sabe que é mentira, porque ela sabe que diz uma mentira, mas ela mesma passa a acreditar. Tecnicamente se fala de mitomania, né? Essa atitude, né? Então a vida se torna mitológica, a realidade se torna uma invenção. Só dizer isso. Então o grande problema da mentira é mentir a si mesmo, né? Como disse, não é o assunto de hoje e vamos em frente. Só queria deixar esse toque também,
quem sabe uma noite a gente possa falar um pouco sobre isso com um pouco mais de paciência, de atenção com um conteúdo importante, né? Então, antes do cristianismo, né, já havia lições, né, sobre a maneira certa de falar. Entre elas, eu peguei uma do Sócrates, que é um filósofo grego, não um jogador da seleção do Brasil, do Corinthians, né, mas o filósofo grego Sócrates, que praticamente viveu 470 anos antes de Cristo e morreu 400 anos antes, então, antes de Cristo. Viveu praticamente 70 anos, né? Viveu 70 anos e 4 séculos e meio abundantes antes de Jesus Cristo. Bom, Sócrates é um filósofo, falava muito de ética, de comportamento, e ele tem são famosas essas 3 questões socráticas em relação à conversa entre 2 pessoas. Então ele dizia assim, sim, e vamos começar a aprender com um filósofo antigo, mas com tanta sabedoria, né, que depois herdamos também no próprio cristianismo, na nossa maneira de ser. Ele dizia assim, se um amigo vem me falar alguma coisa, me chama para me dizer alguma coisa, vamos imaginar uma conversa, então, de amigos. Então, primeira pergunta, o que você vai me dizer é verdadeiro? Então, já vem a primeira pergunta, se é verdadeiro, se não é. A segunda pergunta, questão socrática, o que você vai me dizer, né? O que você vai me dizer vai nos tornar melhores? Vai nos tornar melhores? Então, a primeira pergunta, é verdadeiro? Segunda questão socrática, vai nos tornar melhores? E a terceira também, que é uma aula de comportamento, né? De uma boa maneira, de conversar. A terceira pergunta é, aquilo que você vai me dizer é necessário? É necessário que você me dizer isso? Né? Então, veja bem, verdadeiro então, nos faz lembrar que tudo que falamos deve ser verdadeiro, deve ser sincero. Vai nos tornar melhores. Então, por que eu vou falar isso? O que serve para isso? O que vai me acrescentar isso? Essa conversa, ela vai me dar mais ciência, mais formação, vai me dar alegria, né? Vai me tornar melhor nesse sentido. Então, a segunda pergunta, vai nos tornar melhores ou piores? Vai amargar nossa vida? Vai trazer sentimentos negativos para nós? Então, olha que discernimento. Se a gente questionar isso antes de falar, né? Terceira, aquilo que você me disse é necessário. Aconteceu de fato, aquela pessoa aconteceu, eu vi os dois lá brigando, mas é necessário contar isso? O que acrescenta? O que vai adiantar? Era necessário falar isso? Né? Então, talvez o Sócrates, né, claramente está falando de uma conversa importante, a gente fala muitas coisas, né, que às vezes não são necessárias, mas são bonitas, simpáticas, importantes. Eu posso te contar o último filme que eu vi, te faço resumo, né, sem te revelar segredos, que você também vai assistir o filme. É necessário, claro que é necessário, eu estou partilhando. Dizendo que eu gostei daquele filme, eu estou dizendo algo importante de mim, estou manifestando quem que eu sou, que tipo de sentimento vive em mim. Então, claro que pode ser uma conversa muito, muito importante. Agora, outras são realmente sem necessidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente trabalhar isso,
Primeiro, se o que eu estou falando é verdadeiro. Pode não ser verdadeiro, porque eu estou claramente mentindo, então eu sou o criador dessa notícia falsa, dessa fake news, né? Como falamos agora nas redes sociais, mas também pode ser realmente uma coisa. Ah, parece que falaram, então se parece que falaram, estão dizendo que talvez. Fica quieto. É tanta dúvida que já não é verdade. É tanta dúvida que você não pode afirmar como verdade. Então, já daria isso para fazer um bom discernimento. Né? Claro que, né, a gente, às vezes, fala sem pensar muito, mas isso é um problema. Isso é um problema, porque a gente fala sem pensar, mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Então, muitas vezes a gente fala aqui de boca para fora, não é. Foi de boca para fora no sentido que você se arrependeu e usa essa expressão quase para pedir desculpa, para ver se você consegue contornar aquela ferida, aquela ofensa, aquela coisa indelicada que você falou. E a gente tenta contornar, dizendo que foi de boca para fora, mas não era. Né? Não era. Então, bastante cuidado. Então, olha que interessante, mais de 4 séculos antes de Jesus Cristo, filósofo grego já tinha uma reflexão que dava uma importância tão grande a uma conversa entre amigos, uma conversa, né, entre pessoas que se amam, que se conhecem, e as 3 perguntas. Então, cuidado, que seja verdadeiro, que aquilo que fala possa nos tornar melhores. Vamos usar a palavra como ela produtora de realização e de sentido. Não vamos falar coisas sem sentido nenhum. Vamos colaborar da nossa fala na busca de sentido. Claro que fala também, tem falas assim realmente simples, banais e necessárias, de tarefas para fazer, vai para lá, vai para cá, de comentar alguma coisa, de contar uma piada. A gente não está sempre 100% ligado, tem vários momentos de vida, mas é claro, vocês estão me entendendo, né? E a gente fala desses momentos importantes quando a gente realmente fala com alguém, né, expressando o próprio tempo. Então, é verdadeiro, nos torna melhores, é necessário falar. Então, olha, 2.400 atrás já alguém estava ensinando isso, e às vezes a gente não consegue acompanhar isso. Mas eu queria chegar, agora vou abrir aqui a Bíblia no celular, já disse para vocês, vou ver se dá para mostrar para vocês. Cadê tu, Bíblia? Aqui, ó. Aqui, ó. Não dá para ver bem, porque claramente não fica, o texto não aparece. Mas, enfim, tem um aplicativo que é Bíblia de Jerusalém em português, que vocês podem procurar, que é muito, muito interessante. Consegui fechar a Bíblia de novo. Eu queria ler, então, para vocês eu acho um dos textos mais surpreendentes, mais claros da Bíblia, mais duro, né, que exatamente fala sobre intemperância da língua. Né? Então, estamos, se você quiser abrir a sua Bíblia, estamos no capítulo 3 da carta de Santiago. No final do Novo Testamento, tem várias cartas, né? Você pode encontrar a carta de Santiago. Você pode marcar, então, no seu papelzinho, para depois dar uma olhada com mais calma, no Carta de Santiago, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu vou fazer uma leitura aqui, uma leitura dinâmica, não vou ler tudo, mas para a gente entender. O texto é mesmo isso, contra a intemperância na linguagem. Começa assim: porque todos nós tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo.
versículo 3. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Outro exemplo que ele faz, o navio, versículo 4. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, versículo 5. Embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo. Como o mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como está pela geena. A geena era o lixão. Olha, com efeito, estou terminando, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Versículo 8. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é o mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Finalizando, o versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10, último que vou ler. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Então, olha só que texto claro, forte, duro, e a questão, então, é bem antiga, né? A questão é bem antiga. Né? A língua pode ser realmente um instrumento muito, muito perigoso. Vamos destacando aí, então, alguns versículos. O versículo 2. Todos nós tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca, não falar realmente, é o homem perfeito. Então, a primeira coisa que fez o Tiago seria de nos quase confraternizar todos, irmanizar, não sei se fala, nos tornar todos irmãos nesse problema de conter nossa língua, de conter o nosso falar. Essa grande tentação que temos de usar a palavra para machucar, de usar a palavra para ferir. Quase que fosse algo que a gente não consegue segurar. Quase que, às vezes, nossa fala é uma explosão de raiva, explosão de mágoa, de ressentimento, até de ódio, de rancor. Então, isso vamos bem destacar. A língua é também um fogo, quer dizer, faz o exemplo de que um grande incêndio começa com um pequeno fogo, né? Então, o falar também é assim. Às vezes, de uma fala, nasce uma crise de uma família, de várias famílias, às vezes por uma fala venenosa, o padre tem que ficar meses, como já me aconteceu, consertando relações na comunidade, tentando apagar aquele incêndio, tentando trazer as pessoas de volta para a caridade, para o respeito, né? Por causa de uma língua que não soube se conter. E língua, gente, é um pedaço de carne. Inclusive, eu não gosto de nenhuma língua, de nenhum bicho. Acho um tipo de carne que eu não gosto. Mas estou dizendo que língua é um pedaço de carne que obedece à mente e ao coração. Santiago está falando da língua como, né, expressão, o símbolo do nosso falar. Mas não é a língua que decide o que falar. Todos nós sabemos
Muito bem. Que ele destaca? A língua, domamos feras, domamos grandes bichos, grandes situações, estamos domando uma grande pandemia, aos poucos, né? No Brasil ainda um pouco atrasados, com bastante situações, né, bem complicadas. Mas vamos dizer, o mundo vai, com certeza, domar até uma pandemia, um inimigo invisível que fez, né, um estrago tão grande na humanidade, né? E lamentamos tudo isso. Então vamos conseguir dominar isso. Mas o Tiago disse, a língua ninguém consegue domar. Claro que não, né? Claro que nós vamos desmentir, Tiago. Claro que nós queremos desmentir. Também temos 2000 anos de história, de vida, de aprendizado a mais. Precisamos, né? Desmentir. Ou será que não? Ou será que a gente lê esse texto do Tiago e ainda tem que dizer que o Tiago está certo? Estou vendo aqui, Leila. As palavras, quando estão na nossa boca, temos controle sobre elas. Depois que saiu da boca, perdemos totalmente o controle. Por isso é importante, como o Senhor diz, falar antes com o espelho da nossa consciência, principalmente. Saber realmente que o vento vai levá-la, né? Ninguém consegue domar a língua. Eu já contei aquela história da mulher que foi confessar com o cura d'Ars, na França, né? São João Vianney, padroeiro de todos os padres, que confessou, acho que era uma maldicência, uma calúnia, sobre uma pessoa ali, pediu, não, tudo bem, veio pedir perdão e será perdoada, vou te dar a penitência. Amanhã a senhora pega, tira todas as penas de uma galinha e vai andando por toda a aldeia espalhando essas penas, tá bom? Essa vai ser a sua penitência. Só isso, padre, depois eu vou fazer. Não, depois de amanhã você volta. Faz o mesmo trajeto. Faz o mesmo trajeto que você fez no dia que espalhou as penas da galinha e vai catando todas elas. A mulher ficou espantada. Falei, mas padre, como que eu vou fazer isso? O vento vai levar tudo. Pois é. A sua maledicência também foi levada. Agora espalhou. Como que você vai recolher? Né? Então, comentando o que a Leila disse aqui, realmente, como disse no início, a gente arrependeu muitas vezes de coisas que falamos. Era melhor a gente se preparar antes, para não ter esse tipo de arrependimento, e porque realmente o que se espalha, se espalha. E sabemos que o nosso costume, né, não é só espalhar, a gente, quando gosta também de colocar mais peso em cima, né? Parece que está jogando truco. Os caras me falam mentira de 6 ou uma maldade de 6, eu coloco 9 em cima, né? Coloco 12, vou trocando, vou aumentando, vou colocando detalhes que ninguém me contou, né? Que ninguém me contou. Então, olha só que é importante. Do ponto de vista do instrumento, né? Do ponto de vista dessa imagem que nos dá Tiago, com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança. Isto é, bênção e maldição estão na mesma boca. Aliás, na nossa boca entra o próprio Senhor, com seu corpo e seu sangue. Com seu corpo e seu sangue. Né? Então, com essa mesma boca que a gente considera, tem gente que prefere comungar direto na boca, hoje na pandemia não é possível, mesmo voltando, isso não será possível, será proibido durante um certo tempo, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, age segundo o teu coração o que você acha melhor, mas não venha me dar aulas, não venha dizer coisas inverdadeiras. A boca é mais pura que a mão? Eu não posso receber Jesus na mão? Se a mão pode cometer atos de pecado, a boca também faz mais. Toda hora. Muitas vezes, né? Se a gente não tem uma vivência cristã na comunicação,
e na palavra, se a gente não decide, né, de usar a língua como instrumento de Deus e não do mal. Né? Então, isso é bastante importante. Então, esse capítulo 3 da Carta de Santiago nos alerta sobre a necessidade de realmente trabalhar, e aí estamos falando de espiritualidade. O que é espiritualidade? Voltando no início de tudo. Espiritualidade é a maneira que nós temos de refletir a palavra de Deus, que nos traz uma transformação interior. É aquela palavra de Deus, aquela oração que se transforma em vida, em atitude. Então, a espiritualidade e esse trabalho, né, de transformar a nossa fé, aquilo que acreditamos, professamos, aquilo que aprendemos, traduzi-lo em vida. Isso é a maior vantagem, a maior riqueza da espiritualidade, que se pode realizar de muitas maneiras, mas espiritualidade não é simplesmente participar de um momento de oração, participar de um terço, de uma adoração, claro que são momentos importantes na espiritualidade de uma pessoa, mas a espiritualidade é a capacidade de transformar o nosso ser, é aquela arte, é aquela disciplina, é aquela busca de fazer que a gente não seja só ouvinte da palavra, mas que a gente seja praticante também da palavra. Vejo que o tempo está voando mesmo sozinho aqui, né? Vejo que como o tempo corre, mas está certo? Então, olha um comentário, por exemplo, acontece uma coisa que eu queria dizer assim, às vezes duas pessoas se unem, e um para conquistar o outro, para ter mais confiança, para mostrar que sabe, para mostrar que é melhor, para mostrar não sei o quê, que ele tem notícias exclusivas. Essa é uma fominha que a gente tem que tomar cuidado. A fominha de dar a notícia por primeiro, a notícia de poder dizer aquilo que outros não sabem. Ah, porque foi lá e eu... Gente, que vaidade. A nossa palavra não pode ser de verdade. Mas às vezes duas pessoas se encontram e para elas ter uma palavra contundente, conquistar o outro que está na frente, pode ser dois amigos, duas amigas, né? Às vezes praticamos um esporte terrível, que é falar mal de um terceiro que não está lá. E nos unimos para, né, para falar dos defeitos de um terceiro, que às vezes é nosso amigo. Ou é aquele amigo meio inimigo. E nos juntamos em dois para falar mal de um terceiro, que não pode nem se defender. Então, vou te dar uma sugestão muito prática. Quando você vê que está acontecendo isso, fala para o outro, o que estamos fazendo aqui? Com tanta coisa boa podemos falar, agora estamos aqui para falar mal do outro. Não cai nessa, não. Essas discussões já participei, já fiz esse pecado, confesso. Só traz amargura. Só traz. Não traz nada para nós. Então, se realmente a gente quer, né, superar, vamos tirar veneno da palavra. Quando no versículo 8 Tiago fala, a língua ninguém consegue domá-la, ela é um mal quieto, está cheio de veneno mortífero. Então não é um veneno qualquer. Ontem no Evangelho a gente comentou cuidado daquilo que mata a alma. Então uma língua venenosa mata a alma. Tira a nossa vida, dá amargura, cuidado com o veneno das nossas palavras. E pior é que, como todo mundo é bom para botar veneno numa palavra, é uma coisa em que parece que desde criança, quando a gente quer machucar, criancinha é brava, fica brava com a mãe, com o pai, por causa de, né, de não querer obedecer. E a criança acha a palavra para machucar. É incrível. E criança e adolescente acha a palavra para ferir o pai e a mãe. Veneno mortífero. Né? Cuidado, cuidado, cuidado. Papa Francisco, acho que um ano atrás, um ano e meio,
numa homilia, por exemplo, ele destacou, ele diz assim, normalmente, nós, se colocou no meio, né, fazemos 3 coisas, está falando assim de detração, maldicência, calúnia, fofoca. Ele distinguiu 3 tipos na nossa conversa, né? Vou rápido que eu quero concluir, então, falando de tudo contrário disso, da parte positiva. Ele diz, normalmente fazemos 3 coisas, a desinformação, que é dizer apenas a metade da verdade. A outra metade que para nós não é boa, a gente fica quieto. Então a gente passa uma informação pela metade, para se proteger, para não pagar mico, para mostrar que sou bonzinho, o outro que não é. Eu conto que outro me ofendeu, mas ele não disse o que eu fiz para ele. Essa ele chama de desinformação, né? A gente não fala a parte que não nos convém. Segunda coisa, diz o Papa, que nós fazemos é difamação. Difamação quando realmente alguém tem um defeito, aprontou alguma coisa bastante errada, e a gente conta para todos, e a fama da pessoa fica prejudicada. Então, na nossa fala, a difamação é errada. Eu fiquei sabendo que um cara fez algo errado, eu não tenho nenhuma autorização de destruir a fama dele. Eu não tenho nenhuma autorização de falar o que aconteceu. É algo que vai prejudicar a pessoa. Ela fez um erro, ela pode ser recuperada desse erro, mas se a gente vai enfiando faca nas costas, vai destruindo a fama, vai mostrando o cara só com aquele erro. Então, realmente, a pessoa pode fazer algo errado. Nós não somos autorizados a espalhar o mal dos outros, os erros dos outros. Não sei se todo mundo sabia disso. Difamação não é certa. Ah, mas eu... Né? Outra coisa que, quando as pessoas discutem, e tem gente que se dá esse tipo de virtude. Padre, mas eu sou uma pessoa sincera. Deixa, não vai enganar outros. Sinceridade não é isso. Aí eu preciso falar. Não, vai nos tornar melhores? Essa fala? É necessário falar, lembra do Sócrates? O vosso falar seja sim, sim, e o não seja não. Então, gente, é muito importante isso. A terceira coisa, diz o Papa, que talvez seja a mais pesada, a pior das 3, é a calúnia. Dizer coisas que não são verdadeiras. E destruir o outro, matar o outro com mentira, com algo que ele não fez. E às vezes essa calúnia é fruto daquilo que eu disse antes. Ah, o fulano falou o quê? Eu ouvi falar, talvez isso, assim. E a gente espalha, às vezes, uma coisa grave de uma pessoa, uma calúnia, uma acusação mentirosa, só porque ouviu alguém falar. Pensa bem. Pensa nas penas, né, da galinha que precisa catar o dia depois que o vento espalhou. Né? Então, o Papa termina assim. A calúnia mata o outro. Essas 3 coisas, as 3, desinformação, difamação e calúnia, todas elas são pecados. Termina o Papa. Pedimos, Senhor, a graça de não nos meter na vida dos outros. Pedimos ao Senhor a graça de não nos meter na vida dos outros. Né? Então, aquilo para vocês verem, né? Então, a fala, como às vezes a nossa palavra, ela é usada para machucar. Eu sempre faço exemplo de alguém que fala para alguém, ou pode ser o pai para o filho, a mãe, você não presta. Não. Olha, um filho que escuta muitas vezes você não presta, vai usar o resto da vida para provar para o pai que ele não presta mesmo. Você é burro. Você não sabe fazer nada. Aquela pessoa cresce se convencendo que não é capaz de nada. Tem palavra que constrói, tem palavra que destrói. Tem palavra que cria, tem palavra que mata.
volto a dizer, aquelas pessoas, mas eu sou uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera não pode dizer tudo que ela quer, mesmo que seja uma verdade. A pessoa vem com uma roupa horrível numa festa, eu preciso falar que a roupa dela está horrível. Preciso ofender, humilhar. É mentira? Não, não é mentira, é verdade. Apesar que depois o gosto, né, pode ser subjetivo, mas tudo bem. Padre, o que eu preciso falar? Eu falo, não, você está se enganando profundamente. Eu tenho que abrir meu coração, pedir a luz de Deus e realmente me questionar. Não, não falo. Por que eu vou falar isso? O que vai acrescentar na família? O que vai acrescentar naquela amizade? O que vai acrescentar na comunidade? Nada, só vai dar prejuízo. Então eu fico quieto, mesmo sendo uma verdade. Mas eu sou uma pessoa verdadeira. Não, você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que tem que tomar consciência que as palavras, principalmente aquelas duras, se usam com muita parcimônia quando estritamente necessário. Então, isso é muito importante. Vamos pensar quantos problemas já vivemos, por causa de uma palavra. Estou mudando o meu olhar aqui, vendo se tem algumas perguntas, É porque, entendeu? Então, é isso aí. Tá bom, gente? Então, tomar muito cuidado. Palavras que machucam, que jogam a pessoa para baixo. Cuidado, não se fala em momento de raiva. Não se fala por vingança. Aquela coisinha bem feita. Mexe comigo que você vai ver. Tudo bem. Isso é novela, né? Novela é cheia dessas coisas. Se não tiver uma pessoa má na novela, que faz maldade para todo mundo, e a novela não tem interesse. Como que a gente tem gosto pela maldade? Então, cuidado, gente, cuidado. Gente. Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Não usar palavra como arma de destruição. Não vamos usar palavra como arma de destruição. Então, esse 10 minutinhos que falta, vamos pensar então no contrário de tudo isso, o dom de Deus imenso, que é o dom de poder falar. O dom de Deus que é, Ele nos fez semelhante a Ele. Porque com nossa palavra possamos ser instrumento de bênção. Que a nossa palavra, eu gosto daquela expressão, eu tenho o direito de olhar alguém de cima para baixo só na hora que eu me debruço para levantá-lo. E a gente pode se debruçar fisicamente para puxar uma pessoa caída, mas esse se debruçar na hora de, não é sempre físico, pode ser um momento afetivo, espiritual, isto é, pode ser uma palavra que levanta aquele meu amigo que está lá para baixo, que não está acreditando nele, que não está acreditando em Deus, que está com medo de Deus, que está com medo daquela doença, que está com medo daquela situação, que está com medo que a vida está dando tudo errado para ele, ele começa a pensar que ele está sendo atacado por maldade, por olho gordo, essas conversas. Então, a palavra pode ser aquela libertação. A nossa palavra pode ser instrumento de Deus. Deus não chega a falar, não consegue falar no ouvido, no coração de todas as pessoas, principalmente aquelas que têm momentos que não estão com o coração aberto para ouvir a Deus. Mas a minha palavra, ela pode ouvir. Ela pode ouvir a nossa palavra. E a nossa palavra pode ser uma bênção, um instrumento de Deus. E não precisa ser poesia, gente. Não precisa ser cartãozinho cheio de flores. Vamos falar mais sinceramente. Vamos falar mais humanamente.
Se você que um dia aqui me dá um banho, não me manda aquele post cheio de florzinho, com frases maravilhosas, copiadas de não sei onde. Se quiser, manda, Padre Graciano, levantei hoje, pensei no Senhor. Para quem me chama do Senhor, para quem me chama como amigo, pensei em você, Padre. Eu queria te desejar um bom dia. Isso que é bom. A palavra que é nossa. Vamos parar de colar a palavra de outros, gente. Vamos usar a nossa palavra. Vamos usar o nosso amor, né? Eu, tá bom, eu faço sempre o exemplo dos grupos. Outro dia eu escrevi nos grupos de padres da diocese, todo mundo dando parabéns para um padre. Eu falei, mas o padre está no grupo? Outro respondeu, não, o padre não está no grupo. Então, estou dando parabéns para quem? Pega o contato dele. Isso vai nos nossos grupos. Vamos perder essa preguiça de usar uma palavra boa. Entra na página da pessoa, tira lá do grupo, separa individualmente, entra no contato pessoal, dá uns parabéns. Não precisa ser as palavras mais bonitas, mas são as suas, são uma expressão de Deus, do teu amor. A gente às vezes escreve, né? Eu mesmo. Que Deus te dê muita paz, muita luz nesse dia do teu aniversário, que ele esteja tudo lindo. Mas olha que bonito você fala. Querida, hoje é teu aniversário, eu queria te dizer uma coisa. Talvez nunca te dizer, eu te admiro muito. Ou dizer, eu admiro muito, você é uma pessoa muito generosa. Sempre aprendi com você. Quer um presente mais bonito que esse? Então, gente, vamos usar a nossa palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nosso coração pode estar cheio de amor, de carinho, de atenção, de cuidado, de perdão, de misericórdia, de acolhida. Não, não liga. Não, ele te falou porque estava nervoso. Tem certeza, ele não pensa isso de você. Em lugar de ficar piorando, né? Colocando mais peso naquilo que a pessoa falou, né? Vai tentando, né? Então, olha que maravilha. Palavra, instrumento de Deus, instrumento de paz, instrumento de misericórdia. Uma palavra bonita é muito mais que um beijo, gente. Às vezes nossos beijinhos de amizade são rápidos, né? Uma palavra dita com sinceridade. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. E brasileiro, né? Como eu sou agora, pretendo ser, aprendi nesses mais de 30 anos, né? Ele sabe ser afetivo, ele sabe. Então, não vamos exagerar também. Não vamos usar te amo a qualquer momento. Mesmo para a própria mãe. Vamos usar a palavra na hora certa, no momento certo. Não vamos inflacionar. Mas melhor inflacionar que ficar quietos, viu? Se for para dar uma opinião. Mas assim, realmente que a palavra seja instrumento do amor que você carrega no coração, não tem nada de mais bonito. Nada de mais bonito. Então, ao contrário de tudo que somos tentados, né? Ao contrário de uma palavra que pode ser uma palavra que condena, que julga, que é veneno mortífero, a palavra por ser vida, pode ser um bálsamo. A palavra levanta as pessoas. Olha que bonito a gente usar a palavra como instrumento de amor, como instrumento de amizade. Uma palavra que sempre sustenta uma família, que une a família, que não divide, que dá valor a todos. Que bonito elogiar aqueles que ninguém elogia, mas não de mentira, não de hipocrisia. Que bonito você descobrir e expressar isso com palavras de uma pessoa que todo mundo vê o defeito dele, mas não está vendo, né, a sua bondade. Né? Então, isso aí. Então, a gente precisa de disciplina. Aquelas perguntas do Sócrates, o versículo de Jesus. Meu coração está cheio de quê?
Então não é hora de falar. Estou cheio de vontade de bater de raiva, então é hora de tomar uma ducha fria. É o momento de ficar quietinho, de rezar, de me acalmar. Não é hora de falar. Então, para falar por amor, para falar como expressão de amor, como instrumento de Deus, eu tenho que realmente me tornar capaz disso. E isso é feito pela disciplina, por escolher o que eu digo, o que não digo, né? Pelo discernimento. Realmente, para quem sabe. Você joga fora dinheiro? Me conta. Aqui se fala que nem maluco fez isso. Né? Então, se a palavra é um tesouro, vamos jogar lá fora de qualquer jeito? Ah, pai, que me veio na cabeça e falei, não faz isso, por favor. Um tesouro, é um tesouro. Claro que a gente não pode ficar mimado, né? Falando sempre como poesia, contando, não, cada um é do seu jeito. Tem pessoas que não têm um jeito carinhoso de ser, de falar, mas às vezes naquela palavra meio dura, com aquele jeitão, a pessoa expressa as coisas maravilhosas. Então, não estou dizendo, né, que todo mundo vira uma... Agora está fugindo uma palavra que ficamos tudo muito carinhosos, muito... Não, não é isso, não é isso. Não estou falando de formas exteriores. Né? É claro que a palavra, a forma de falar, tem que acompanhar o sentido, né? Eu não vou falar para não. Ah, eu queria te falar. Nunca vi uma pessoa tão generosa como você. Não é isso. Parece estar falando o contrário, né? Esse é o problema do alemão, que o alemão tem palavras tão complicadas e pesadas que você pensa que uma maior xingação, palavrão, às vezes é uma palavra mais romântica. Mas, entendeu? Então, não estou falando disso, é importante. Então, uma coisa que vou repetir, eu já disse, para a gente se educar com a palavra, para a gente poder falar como instrumento de Deus, instrumento de vida, de amizade, de acolhida, de compaixão, de misericórdia, uma coisa temos que tirar da nossa cabeça. Não fala tudo que te dá na cabeça. Pode surgir palavras horríveis na tua mente, no teu coração. Censura, sozinho. Sincero não é aquele que fala tudo que dá na cabeça. Sincero é aquele que é capaz de transmitir o que o seu coração está vivendo realmente. E tem hora que o meu coração está de um jeito que a minha palavra melhor se chama silêncio. Cala-se. Esse é o grande segredo para falar melhor, para falar bem, para falar como expressão de Deus, como expressão de amor, de fraternidade. O grande segredo é calar-se. Fala bem que fala menos e quem escuta muito. Então, o grande segredo de aprender a falar bem, usar bem nossa palavra, é ouvir muito. É ouvir porque quando a gente escuta, pode ter uma escuta tão sincera, tão amorosa, que vai abrindo o coração da pessoa que fala. A pessoa que fala se sente amada, se sente acolhida. Escutando, conhecemos mais, temos mais noção de eventualmente algo que eu possa dizer depois. A gente dá conselho sem ouvir. A gente tem às vezes temos uma listinha de conselhos, um livrinho de receitas para resolver as coisas. Não, gente, primeiro ouvir, 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 ouvir. Né? É um grande segredo para a gente tornar. Então, repetindo, disciplina, paciência, discernimento. Estou com raiva, estou querendo detonar aquela pessoa que falou isso de mim. Não é hora de você falar. A não ser que você queira arrebentar tudo. A não ser que você queira machucar sua família, sua comunidade, sua pastoral. Bom, então, mas, né, querendo, de fato deveríamos ouvir mais que falar. Ouvir é uma expressão de amor maduro.
a única maneira de conhecer mais o outro. Quanto mais a minha escuta e amorosa e sincera, mais o outro terá vontade de estar comigo, de se abrir. E encontrará em mim, certamente, uma grande ajuda. Então, essa será a meditação dessa noite. Depois eu vou olhando, tem muito comentário aqui, tem mais de 100. Tem também mais perguntas. Falou tudo, Padre Graciano. A boca peca até mais que a mão, pois o beijo de Judas deu mais em Jesus que os tapas que recebeu. Maria Luísa, resistindo às palavras ruins, resistimos às tentações e refletimos as nossas ações. Exatamente. Roseli, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Esse entende de menos, Roseli. Né? Muitas vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras. Precisamos ouvir nosso irmão. Isso foi a parte que terminamos. Sem palavras, sem crítica, né? Isso mesmo, Leila. Tá bom, gente? Então, essa foi essa espiritualidade hoje, aqui da minha casa, sou eu com vocês. Espero que a transmissão foi boa, que não teve interrupções e que possamos ouvir. Convido vocês a terminar comigo, acompanhando uma oração. Deus Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de todos nós que nos criastes pela Tua palavra de amor, o Verbo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Doa a todos nós o dom de uma palavra que sabe amar, o dom de uma palavra que sabe compreender, o dom de uma palavra que saiba perdoar, que saiba acolher. Senhor, que o nosso coração possa se colocar sempre na Tua frente e que possamos ser instrumentos do Teu amor, da Tua misericórdia. Que a gente não procure palavras enfeitadas, que não procuramos fórmulas mágicas com as palavras, mas que possamos falar sempre com o nosso coração, com o nosso amor, mesmo com a nossa pequenez, mas uma pequenez sincera, Senhor, é algo gigantesco. A nossa pequenez, a nossa humildade sincera em Tuas mãos pode se tornar uma grande obra de amor. Por isso, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo de amor, envia sobre nós a Tua graça, ilumina nossas vidas. E por isso, te peço que sobre nós, sobre todos que participaram desse momento de espiritualidade, dessa vossa bênção de Deus, de amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.